Olá, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vejam hoje os destaques desta terça-feira. USDA aponta piora nas condições de lavouras de milho nos Estados Unidos e mantém atraso no plantio da soja. STF suspende medida provisória de demarcação de terras indígenas. Aumento das tensões entre Irã e Estados Unidos preocupa a Associação Brasileira de Frigoríficos. E na previsão do tempo, o alerta de geadas para as áreas próximas ao Uruguai. Tudo isso e mais, agora, o Mercado e Companhia já está no ar. Uma imagem comparando o plantio de milho nos Estados Unidos nesta safra com o mesmo período do ano passado viralizou nas redes sociais. Tá aí. Nas fotos, o produtor rural Caio Kline, de Indiana, apareceu de braços levantados para demonstrar o quanto a semeadura na propriedade rural está atrasada. No Facebook, Kate Station, que é amiga do agricultor e que publicou as fotos, comentou que as imagens mostram a crise que os produtores americanos estão enfrentando por conta dos problemas climáticos. E é uma maneira de fazer as pessoas que pensam que os agricultores são ricos ou gananciosos refletirem, disse a amiga do produtor rural. Este atraso na semeadura que você acabou de acompanhar na foto do produtor americano foi confirmado mais uma vez pelo relatório semanal do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Até o domingo, o plantio do milho no país atingiu 96% da área, contra 92% da semana anterior. De acordo com o boletim do USDA, no ano passado e na média das últimas 5 safras, o plantio já tinha sido encerrado. Sobre a soja, o relatório informou que 85% da área já foi semeada. Na média histórica, o índice é de 97% e no ano passado já tinha sido concluído. O USDA também apontou que o índice das lavouras de milho e de soja em boas ou excelentes condições, ou melhor, do milho, está abaixo do registrado no mesmo período do ano passado, de ambos, soja e milho. O boletim mostrou que 50% das lavouras de milho 56% se encontram em condições boas ou excelentes. Há um ano, o índice era de 77%. 32% das plantações estão em condições regulares. 12% delas estão classificadas como ruins ou muito ruins. Na soja, 54% da soja está em condições boas ou excelentes. Há um ano, 75% das lavouras estavam nessas condições. 36% das plantações estão em condições regulares. 12% delas estão classificadas como ruins ou muito ruins. No primeiro Crop Tour feito neste ano pelo meio-oeste americano, a consultoria ARC Mercosul confirmou que o desenvolvimento das lavouras ainda está abaixo do registrado em anos anteriores. Pelas imagens registradas pela equipe, é possível ver que tanto nos campos de soja quanto nos de milho, as plantas estão baixas e há um excesso de umidade. O analista Tarso Veloso, que esteve em Illinois neste último fim de semana, avaliou que caso o clima volte a se regularizar, aí sim as condições podem melhorar. Vamos então conversar com o Tarso Veloso, que acabou de fazer esse Crop Tour e tem os detalhes para a gente. Tarso, muito boa tarde. Diga para a gente como é que estão as suas expectativas em relação ao desenvolvimento da safra norte-americana. Muito boa tarde, Kelly. Muito boa tarde a todos que nos assistem. Kelly, você falou de forma brilhante, resumiu muito bem. A safra esse ano, o começo dela é um dos piores da história dos Estados Unidos. Você disse bem na soja, os 54% de condições boas ou excelentes é o terceiro pior de todos os tempos. Então, esse início da safra ruim, o atraso no plantio e essa queda potencial da produtividade fez com que os preços aqui na CBOT subissem mais, puxam tanto na soja quanto no milho, e agora os especuladores e os usuários finais estão querendo entender melhor qual que é o tamanho da safra. E essa é a grande incógnita. Ninguém sabe realmente como está essa safra. A olho nu, que nem você mostrou as imagens agora, realmente o cenário é pavoroso. Nos Estados Unidos, na média histórica, no feriado de 4 de julho, na semana que vem, o milho já tem que estar na altura do joelho. E durante o meu Crop Tour na última semana, eu vi uma propriedade em que o milho estava na altura do joelho. E
Todo o resto aqui em Illinois está assim, recentemente plantado. Então a gente tem uma expectativa que se o clima melhorar, como ele parece que vai melhorar agora, a gente pode começar a tentar prever qual que vai ser a produtividade da safra e, portanto, qual que vai ser a exportação dos Estados Unidos, estoques finais e uso. Hoje esses dados não são conhecidos e por isso que o mercado, cada dia que sai uma notícia ruim da safra, as cotações aumentam e a tendência é que isso continue nos próximos meses, tá? Se a gente continuar com estimativas ruins, produção ruim, a gente vai ver esses preços subindo aqui na CBOT. Agora diga pra gente, Tarso, o mercado não deveria estar com preços mais altos diante deste atraso no plantio da soja e na piora das condições da safra de milho? Então, o problema que a gente tem, Keren, fundamental do mercado, é que há um excesso de soja de milho no planeta. Então, o usuário final, por exemplo, até aqui nos Estados Unidos, daqui a pouco, se esse milho subir mais uns 20 a 30 centavos, já começa a compensar, por exemplo, usar trigo para alimentação animal, porque o trigo está bem mais barato. Também vai compensar importar milho do Brasil. O Brasil tem um milho para exportação muito mais competitivo que o americano. Então, o mercado está tentando entender qual que é realmente a necessidade de aumentar muito mais os preços, porque se esse preço subir mais, se a quebra for imensa, o milho, o produto aqui nos Estados Unidos já está muito caro. Então, hoje, o pessoal tem que entender, realmente vai quebrar mais do que o USDA diz que vai quebrar no relatório agora do começo do mês de junho, ou o clima vai melhorar e a gente vai poder ter uma safra um pouco menor que o normal, mas não tão ruim. Então, hoje é isso que tem que acontecer cada vez mais. E ficar claro para a gente que a safra está sendo reduzida, os preços vão aumentar. Agora, neste momento, a ARC, a consultoria que você faz parte, prevê que a safra de milho vai ser quanto menor, dadas as condições atuais? O cálculo que a gente fez e hoje, o pior cenário possível seria uma queda de mais ou menos 1/3 da safra. Ela cairia mais ou menos aqui umas 80, 90 milhões de toneladas em relação à redução de área e redução de produtividade. Mas o problema hoje, Keren, para ser bem sincero com você, é que ninguém tem ideia de quanto foi plantado. A gente vai precisar esperar o relatório de julho do USDA ou de intenções de plantio, para a gente poder tentar entender quanto foi plantado. Aí, quando a gente souber quanto foi plantado, podemos começar a fazer cálculo nas produtividades. O pior cenário possível que nós construímos aqui dentro foi uma redução de 1/3 na produção, e isso levaria os preços de milho na CBOT para perto dos $6 o bushel. Esse seria o pior cenário possível por enquanto. Diga pra gente, os mapas de meteorologia que você acompanha aí nos Estados Unidos indicam uma pausa nas chuvas ou que tem risco de chuva forte atingir o cinturão agrícola já nos próximos dias? Porque isso é determinante também para a formação de preço dessas commodities. Sim. Perfeito. Então, o clima, ele está melhorando e está esquentando bem nos últimos dias e vai continuar essa tendência nas próximas 2 semanas. Então, haverá uma redução de chuvas e, consequentemente, a gente espera que a safra ela reaja melhor. Já que o solo está muito úmido, com o calor, o desenvolvimento das plantas vai melhorar, vai crescer, e é por isso que os preços não estão subindo tanto. Okay. Se esses mapas virarem e indicarem a vinda de mais chuvas, pode ter certeza que os preços vão para cima sim. Os Estados Unidos impuseram novas sanções ao Irã ontem, em retaliação ao abate de um drone militar americano por um míssil iraniano na semana passada. Em resposta, o Ministério de Relações iranianos disse hoje que as sanções significam o fechamento permanente da via diplomática entre Teherã e Washington. Recentemente, o governo americano também acusou o Irã de estar por trás de ataques a 2 navios petroleiros no Golfo de Omã. O avanço da crise entre Estados Unidos e Irã está preocupando a Associação Brasileira de Frigoríficos, que teme prejuízos às exportações brasileiras, já que o Irã é um dos principais compradores da carne bovina aqui do Brasil. Sobre a questão do Irã, notícia que foi vinculada no dia de ontem, nós aqui da Abrafrigo estamos muito preocupados com essa situação que vem sendo delineada pelas repercussões da tensão das medidas que os Estados Unidos têm tomado em relação ao Irã. Essas medidas elas tendem a prejudicar o comércio do Brasil com o Irã.
Vamos saber se o mercado de boi gordo repercute essa preocupação da Abrafrigo. Convidamos para essa conversa o sócio-diretor da Radar Investimentos, Leandro Povo. Leandro, muito boa tarde. Você que acompanha as operações do mercado da pecuária brasileira, vê alguma reação negativa ao aumento da tensão entre Estados Unidos e Irã, já que Irã é um dos grandes compradores da carne bovina do Brasil? Boa tarde, Kellen. Boa tarde, amigos do Canal Rural. Não, na realidade hoje o mercado futuro até está um pouco mais animado, está subindo um pouco. Ontem caiu e hoje está recuperando um pouco a queda de ontem. Então a reação do mercado até agora não foi negativa com relação a esse possível problema com as exportações para o Irã. Por que haveria um problema para as exportações brasileiras do Irã se houver um agravamento das tensões entre Estados Unidos e o país do Oriente Médio? Explica pra gente. Até agora, no meio do ano, né, o Irã é o nosso terceiro maior comprador. Está atrás de China e Hong Kong, né? Então ele é um parceiro comercial importante. As restrições, ou o aumento das restrições dos Estados Unidos com relação ao Irã, dificulta um pouco o relacionamento financeiro, né? Ou seja, essas restrições envolvem também os bancos e muitos bancos não querem fornecer cartas de crédito para os compradores do Irã, de modo que a exportação ou o fluxo financeiro para recebimento do pagamento das exportações tende a ficar um pouco mais difícil. Então, muitos compradores, muitos vendedores, né, os exportadores daqui, preferem ou não fazer negócio para não arriscar, ou tentar outras vias de negócio, como a exportação exporta para um outro país e outros países mandam para o Irã na tentativa de escapar um pouco dessa restrição comercial. Lembrando que a restrição comercial americana, ela não se aplica a alimentos, né? Os alimentos estão fora disso. Então, teoricamente, o fluxo comercial de carne e até de milho, que o Irã também é um grande comprador brasileiro, não estaria dentro dessa lista de restrições americanas. Porém, o fluxo financeiro entre os bancos globais e os bancos iranianos fica um pouco comprometido. Então é isso que dificulta um pouco a efetivação de pagamento dos negócios exportados. O que você está dizendo para a gente é que nesta terça-feira o avanço das tensões entre Estados Unidos e Irã não afeta a expectativa do mercado de pecuária brasileiro e, pelo contrário, essa é uma notícia que fica em segundo plano. O que assume o protagonismo é a expectativa positiva de incremento nas exportações, prioritariamente puxados por China e até Estados Unidos, que podem voltar a comprar carne in natura do Brasil. É isso que está levando o mercado a ter uma posição mais otimista? Hoje o mercado está dando muito mais atenção ou muito mais importância para a expectativa da China aumentar o número de plantas habilitadas à exportação, que existe uma grande expectativa do mercado até por conta da situação da peste suína africana na China, né? Então essa expectativa já existia há muito tempo e ela está ficando, à medida que vai se aproximando da possível data da liberação de novas plantas, o mercado fica um pouco mais animado, né? Além disso, você tem também a questão dos Estados Unidos, que a visita, as informações que a gente teve com relação à visita americana, que foi muito positiva, não foi encontrado nenhuma inconformidade mais relevante. Então também existe a possibilidade de, talvez não no curto prazo, mas no médio prazo, da gente ter boas notícias com relação à retomada das exportações para os Estados Unidos. Então o mercado está focando mais nesses dois pontos positivos e deixando esse ponto negativo do Irã em segundo plano. Essa é a realidade do momento agora. Tratando-se de preço de arroba de boi no mercado brasileiro, além das exportações que você menciona como um fator positivo, Irã é deixado em segundo plano, consumo interno, como isso tende a afetar o preço pago pela arroba aqui no Brasil? O driver principal de boas notícias esse ano é sem dúvida a exportação, porque o mercado interno, a gente ainda está vivendo essa questão da recessão e o desemprego, né? Você vê as estimativas do PIB para o ano vieram reduzindo o ano inteiro. Então a tão esperada retomada do mercado interno provavelmente não deve acontecer ainda em 2019. Mas só o fato da melhora da exportação tem sido suficiente para manter as cotações do segundo semestre aí
mais aquecidas frente ao preço atual da arroba. Perfeito. Para a gente encerrar, voltando ao noticiário do dia, nas questões envolvendo Irã e Estados Unidos, se houver um agravamento destas tensões e sendo o Irã um dos grandes compradores de carne bovina, o mercado brasileiro tem como redirecionar esta oferta que iria para o Irã para outros mercados compradores a fim de não gerar algum tipo de prejuízo ou sobra no mercado nacional? Tem, sem dúvida tem. A gente hoje a carne mais barata do mundo, né? A gente tem qualidade, tem volume, tem experiência dos players, né? Tem ótimos relacionamentos no mercado mundial de carne e a gente é a carne mais barata do mundo. Então, provavelmente, se a carne, o Irã, que é um grande comprador, a gente não conseguir enviar todo o volume esperado para o Irã, diretamente ou de forma indireta, a tendência é que a gente consiga criar outros canais de escoamento para outros países, outros parceiros, que supram pelo menos uma parte desse volume que deixou de ser exportado para o Irã. Então a expectativa seria essa. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.